Pessoal, vamos lá então. A nossa aula de hoje é sobre classificação das olerícolas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as hortaliças. Bom, horticultura e olericultura, né? Então, tá dentro da fitotecnia, né? Que é a ciência aí que estuda o desenvolvimento e aprimoramento dos sistemas de produção das culturas. Olericultura, então ela vem ali de oleres, né, hortaliça, e colere, cultivar, né, então do grego. Então a fitotecnia, ela engloba as grandes culturas, né, então grãos, fibras, estimulantes, a horticultura, a silvicultura das espécies florestais e a forragicultura, pastagens e forrageiras de corte. A horticultura, então, vai englobar a olericultura, que é o cultivo das olerícolas, a fruticultura, fruteiras, floricultura, as flores, jardinocultura das plantas ornamentais, vivericultura, mudas em geral, produção de mudas em geral, cultura de plantas condimentares, cultura de plantas medicinais e cultura de plantas aromáticas, ok? Então, a olericultura é o ramo da horticultura que estuda a produção de culturas olerícolas ou das hortaliças, ok? Então, quais são as características dessas plantas, né, na grande maioria? Então, geralmente são plantas com consistência tenra, né, não lenhosa, com um ciclo de vida muito curto, exigentes de tratos culturais intensivos e área de cultivo menor que as das grandes culturas, tá? Profissionais que atuam dentro da cadeia produtiva. Então, nós temos os olericultores, os assistentes técnicos e os estudantes, né, dos cursos das áreas afins, os pesquisadores, os professores, né, que vão estar também formando essa mão de obra, os nutricionistas, né, e as empresas que trabalham ali com a venda dos produtos ali diretamente para os produtores rurais. Então, como característica ali, né, a olericultura, ela tem um emprego contínuo do solo de uma área, com vários ciclos culturais que se desenvolvem em sequência e que pode ser nas 4 estações do ano, tá? A olericultura pode exigir alto investimento por hectare explorado, tá? Então, bacana, né? Então, esse é um implemento para colher cenoura, nada mais, tá? Então, observem que existem maquinários específicos, tá, de alta tecnologia voltados para a produção de olerícolas. Ainda, né, produção de batata aqui em larga extensão em Ibicoará, na Bahia, tá? Utilização de pivô central, né? Então, também alto investimento. Nós temos aqui também produção de hortaliças na Chapada Diamantina, com utilização também de pivô central, né? Então, pivô aí, esse método de irrigação, ele é um sistema que ele não é barato, um investimento expressivo, né? Geralmente retorno de médio a longo prazo, tá? Dependendo da cultura que você trabalha. Então, também alto investimento aí. Outros métodos de irrigação, né? Então, por gotejamento, né, por aspersão convencional, né, utilizando autopropelido, tá?
Produção de pimentão em cima de sob telado, né, no estado do Ceará. Viveiro de produção de mudas de hortaliças em larga escala, em São José do Rio Pardo. Então, observem aí também o valor investido aí nessa estrutura, né, para a produção dessas mudas. Cultivo protegido de tomate em vaso, em Campinas. Tá? Produção de morango, né, também em cultivo protegido. Produção aqui também de tomate, né, também em cultivo protegido, com tela anti-afídio, um sistema bem de alto investimento aí, né, com uma estrutura bem considerável. Então, produção de tomate, também em cultivo protegido. Suplementação luminosa no interior do dossel das plantas em estufa. Tá? Dossel, quando a gente fala de dossel, a gente está falando da copa da planta, né? Na parte onde tem folha ali, né? Então, a finalidade dessa suplementação luminosa é aumentar a incidência da radiação fotossinteticamente ativa nos terços médios e inferior das plantas, que são conduzidas na vertical. Tá? Então, o que acontece? Geralmente são áreas que têm uma incidência luminosa menor, e ali a gente coloca mais luz ali no comprimento de onda da fotossíntese, que é a luz que a planta realmente utiliza, né, para que ela tenha uma maior taxa fotossintética, né, e converta isso em produção. Então, duas plantas aí de mesma espécie, por meio de cruzamento sexual ou entre plantas do mesmo gênero, com grande semelhança entre si, né? Então a gente chama isso aqui do quê? De melhoramento tradicional de plantas, melhoramento genético. Então observem, é outro investimento, né, massivo ali, né, o que é a produção, né, de plantas melhoradas para utilização na agricultura. Né? E aí temos aqui também, ó, a sequência de códigos genéticos são removidos de uma ou mais organismos e inseridos em outros organismos de espécies diferentes, né? Então, o que? A utilização da biotecnologia nessas plantas. Tá? Então, outro fator de investimento, né, em alta tecnologia são as plantas melhoradas geneticamente, né? Então, antigamente a gente conseguia fazer alteração de tamanho, resistência e produtividade, né, e agora a gente consegue aí mais qualidade nutricional e mais sabor. Então, a gente consegue, por exemplo, fazer com que uma planta fique enriquecida, tenha teores de produção, por exemplo, de ferro ou de qualquer outra coisa, né, maior, tá? Trabalhando com esses cruzamentos ou com biotecnologia. Então, a atividade agrícola ela pode se tornar uma área de risco para o produtor, tá? Se não houver um controle eficiente de pragas e doenças na produção, a escolha criteriosa da cultivar, né, da cultura ou da cultivar, principalmente no que se refere às condições climáticas da região. Tá? Então, a planta ela tem que estar adaptada, ela tem que ser propícia para a produção nessa tua região. E maior controle de custos de produção diante das oscilações de preço no mercado. Tá? Então, a gente observa aqui, ó, né, ataque de praga, né, de doenças. Tá? Aqui, uma cultura, né, de couve aqui. Tá? A couve dá muita incidência de afídio, muita incidência de insetos sugadores. Tá? E aqui uns nichos, né, de mercado diferenciados, que já são as hortaliças minimamente processadas, né, já prontas para consumo, e aqui a produção de mini hortaliças, que também tem ficado em alta hoje em dia, né, principalmente com essa questão da gourmetização, né, dos pratos mais chiques, mais bem elaborados, né. Então, o ciclo das olerícolas, geralmente o ciclo é curto, são culturas anuais, algumas são bienais, né, precisam virar um inverno ali para conseguir produzir, e outras são perenes. Então, o rabanete é uma planta anual, de ciclo curto, que varia entre 25 a 37 dias, por exemplo. Né? Então, vamos comparar os ciclos. Com um rabanete, eu consigo ter basicamente ali, né, em um ano, em torno de 12 ciclos, tá? Utilizando ali a semente. Né? Então, como o ciclo é muito curto, de 25 a 37 dias, né, 12 ciclos no ano. Quando eu comparo aqui com o tomate, por exemplo, né, eu consigo ter no máximo ali primeiro, segundo e terceiro cultivo. Os ciclos são muito diferentes. Tá? O tomate a gente trabalha ele com uma planta ali de um ano,
né? Então ela vai produzir ali, vou ter algumas colheitas e como dá muita incidência de doença, na sequência eu preciso eliminar e entrar com um novo cultivo, tá? Bom, vamos ver um pouquinho da história da agricultura, né? Então, a evolução acompanhada com o desenvolvimento geral da nação, tá? Então, geralmente, essa cadeia produtiva, ela vai se aprimorando à medida que os índices de desenvolvimento do país melhoram, tá? Então, mudanças sociais, econômicas e culturais, né? Então, decorrentes da elevação de nível de prosperidade geral, da urbanização e da industrialização, são fatores que afetam diretamente esse mercado. A gente observa que países mais desenvolvidos, a taxa de consumo de hortaliças é muito maior do que países com um grau de desenvolvimento menor. Mais evoluída é a população, maior e mais diversificada é o consumo de hortaliças, tanto ao natural como em forma industrializada, tá? Então aqui a gente tem um consumo médio de verduras e frutas, quilos, né, ano per capita. Então na Espanha 120 quilos, França 115, Itália 114, Alemanha 112, né? Na média, a média da Europa ali então fica em torno de 129 quilos por pessoa, per capita, né, por ano. No Brasil 57. Tá? E a recomendação da Organização Mundial para a Saúde ali, né, da OMS, é 146. Então a gente está muito atrás do recomendado, né, para a gente ter uma saúde, uma alimentação mais adequada, com maior segurança, né? Então, a ingestão diária de verduras e frutas. Homens consomem mais ou menos ali em torno de 42%, né? 42% que consomem verduras, 35% frutas. E as mulheres ali, 48% consomem, né, verduras e 42% frutas. Então, a gente observa que o consumo, né, ele é mais elevado pelas mulheres, tá? As mulheres acabam comendo mais vegetais, né? E o homem fica mais naquela da proteína, né? Do consumo de carne exagerado. As produções de olerícolas do Brasil ocorrem mais acentualmente a partir do início da década de 1940, né? Ou seja, ali no período ali da Segunda Guerra Mundial. Então existiam pequenas produções diversificadas localizadas nos denominados cinturões verdes, nos arredores da cidade, tá? Então áreas ali de produção, né, de verduras ali que são denominadas de cinturão verde. Ocorre, então, um deslocamento em direção ao meio rural, estabelecendo-se explorações especializadas em áreas maiores, tá? Então, a gente começa a ver um movimento das pequenas hortas acabarem se tornando alguma coisa comercial, tá? Então, por exemplo, o produtor ali que vai trabalhar com pimentão para produção de páprica, né? Então, ele não quer vender o pimentão in natura, ele quer vender o pimentão para consumo in natura, ele quer vender para a indústria, né? Então ele vai trabalhar com uma grande extensão de área, com monocultivo, para a produção daquele produto específico para a agroindústria. Por exemplo, tomate rasteiro, para a produção de molho, né, ketchup, a produção de pepinos para conserva e por aí vai, tá? Então, a agricultura brasileira evoluiu da pequena horta para uma exploração comercial com característica de agronegócio, tá? Então a gente tem a gente migra, né, dessa pequena horta, então, para uma produção em grande escala. Essa mudança empresarial, ela foi promovida pelos próprios produtores sem o apoio de entidades e assistência técnica, tá? Então, o aprimoramento da rede assistencial oficial, né, ocorreu após o término da Segunda Guerra Mundial. Antes disso, né, quem procurou tecnologia, quem procurou assistência foram os próprios produtores. A partir da década de 1950, também instituições oficiais de pesquisa e de ensino passaram a apoiar a olericultura, né? Então aí entra universidades, centros de pesquisa, né, que começam a auxiliar, tá? A fundação da Sociedade de Olericultura do Brasil, ela ocorreu em 23 de junho de 1961. Atualmente ela é a Associação Brasileira de Horticultura, tá? Então, sempre aí ocorre os congressos, né? Congresso Brasileiro de Olericultura, e de 1 a 5 de agosto de 2022 vai ocorrer
mais uma etapa, né, desse Congresso Brasileiro de Olericultura, tá? Então, esse ano não vai ter, né, em 2021 não vai ter, ele vai ser realizado em 2022, ok? Aí ocorre também a implantação das centrais de abastecimento, os CEASAs, a partir de 1970. Tá? Então, são essas grandes centrais que concentram os produtores, né, ou atravessadores para vender os seus produtos e fazer a distribuição por todo o país. A Embrapa Hortaliça ela foi criada em maio de 1981 no Distrito Federal. Tá? Então, a unidade aqui, tá, que concentra a pesquisa aí em torno dessa atividade. Na década de 90, né, 1990, ocorre a implantação da cultura protegida, hidroponia e da fertirrigação. Tá? Então, observem que não tem muito tempo que essa tecnologia acabou entrando aqui no Brasil. O país tem ampla possibilidade de exportar em escala maior, muito maior do que a atual, produtos olerícolas naturais ou industrializados. Então, os fatores que dificultam e mesmo desestimulam a exportação de hortaliças são de ordem econômica e política, e não agronômica. Então, tecnologia para produção e tudo mais a gente tem. Tá? Então, aqui a gente tem um pouco da evolução das exportações e importações e a balança comercial de frutas frescas. Tá? Então, a gente tem aqui exportações em milhões. Né? Então, 2015, um pouco mais de 600, né? 650, por aí vai. E a gente observa que vem crescendo, né? Chegando aqui próximo a 800 milhões, tá? Já a importação, né? Então ela está aqui em torno de 400, sobe um pouco, retorna a cair e vai caindo um pouco mais aqui, né? Então, quer dizer, a gente exporta muito mais do que importa. Classificação das olerícolas. Então, diversas culturas olerícolas são produzidas no Brasil, apresentando assim uma vastidão e complexidade, né? A gente produz muita coisa. Algumas classificações têm procurado agrupar as hortaliças tendo como base suas características comuns, facilitando o seu estudo. Tá? Então, a gente tem a classificação popular, tá? Que é o que a dona de casa vai ali no mercado, né, e vai comprar. Então, para a classificação popular, o que é um legume? Né? Legume é a hortaliça que exige preparação culinária mais elaborada, como cozimento, desculpa, assar ou fritar esse vegetal. Tá? Então, precisou cozinhar, assar ou fritar, geralmente a dona de casa fala, é um legume. Né? Apesar que a gente vai ver que legume, tecnicamente, não tem nada a ver com o que a dona de casa acha. Verdura, né, além de apresentar a típica coloração verde, são consumidas in natura. Né? Então, a folha, a alface, a rúcula, né, a chicória, né, então são as folhas que a gente acaba consumindo. E temperos são aqueles utilizados para dar sabor, né, especial aos pratos. Né? Então, são as especiarias ali, né, a salsinha, a cebolinha e por aí vai. Então, vamos ver um pouco da classificação técnica. Tá? Hortaliça fruto. São partes e ou sementes. Tá? Então, tudo que é parte do vegetal ali, que a gente vai consumir, né, ou semente, a gente chama de hortaliça fruto. Tá? Hortaliça herbácea são as folhas, talos ou hastes, né, ou ainda inflorescências ou flores que a gente consome. Tá? E a gente coloca nesse balaio de gato de inflorescência e flores, né, o brócolis, a couve-flor e por aí vai. Hortaliças tuberosas, então as raízes, tubérculos, rizomas, os bulbos, né? Então, a gente vê que tem uma vastidão aí também, né, de hortaliças tuberosas que a gente consome diariamente. Tá? Vamos ver um pouco da classificação botânica. Então, os botânicos agrupam as plantas segundo suas similaridades em divisões, classes, ordem, família, gênero, espécie e variedade botânica. Tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, nome popular, alho. Allium sativum, o nome científico dele, da família das aliáceas. Né? Alho poró, Allium porum, da mesma família. Cebolo, né? Cebola, Allium cepa, né? Da mesma família. A cebolinha, Allium scinoprassum, tá? Da mesma família aqui. Outra aqui, ó, abóbora, né? Então, a gente vai ver aqui que a grande maioria aqui é da família, né, todas elas são da família das curcubitáceas, com nome científico, no caso aqui, ó, da
da moranga, da abobrinha italiana e da abóbora rasteira, né? Ó, todas curcubita, né? Então, uma curcubita moscata, pepo ou máxima, tá? O chuchu, Sechum edule, né? O machixe, o melão, o pepino, todos eles aqui, ó, cumes, né? E muda só a espécie, angúria, melo ou sativo, né? Então, mesmo gênero, espécie diferente. A melancia Citrullus lanatus, tá? Então, todas da família da Cucurbitaceae. As espécies são subdivididas em variedades botânicas. Então, certas populações de plantas dentro de determinada espécie apresentam características notáveis, inclusive de importância agronômica e comercial, tá? Que é o caso aqui das Brassicas oleracea. Você vai ver que tem um monte de Brassica oleracea, muda a variedade botânica. Então, ó, Brassica oleracea, variedade capitata, é o repolho. Brassica oleracea, variedade acéfala, é a couve-manteiga. Brassica oleracea, variedade tronchuda, a couve tronchuda. Brassica oleracea, variedade botrytis, couve-flor. Brassica oleracea, variedade itálica, o brócolis. Né? Ou seja, só muda a variedade botânica. Cultivar, né, é grupo de plantas cultivadas, muito semelhante entre si, que se distingue por quaisquer características, como morfológicas, fisiológicas ou químicas. Tá? Então, por exemplo, a Brassica oleracea, variedade botrytis, cultivar Piracicaba precoce, que ela é uma espécie, né, exclusiva ali para ser produzida no verão, tá, de couve-flor. Adaptação climática. Então, nós temos aí plantas que podem ser produzidas em clima frio, em clima mais ameno, em clima quente. Tá? Vou falar alguns exemplos aqui. Tá? É lógico que a gente já tem, por exemplo, algumas variedades de plantas de clima frio que já estão adaptadas para clima quente. Tá? Então, com variedades ali para serem produzidas em clima quente. Então, aqui, ó, a selga verdadeira, aipo, alcachofra, alho poró, aspargo, beterraba, cebola, cebolinha, couve brócolis, couve chinesa, bruxelas e por aí vai. Todas essas aqui são de clima frio. Clima ameno, abobrinha, agrião, alface, almeirão, batata, cenoura, chicória, rúcula, tomate, salsa, né? Clima quente, coentro, feijão de corda, feijão de lima, feijão vage, inhame, giló, maxixe, melancia, milho verde, moranga, pepino, pimenta, pimentão, por aí vai. Tá? Então, são um pouquinho da diversidade aí, né, de acordo com o clima. Então, o frio, ela exige ou produz melhor sobre condições baixas de temperatura. As de clima ameno produzem melhor sob temperaturas mais amenas, né, não tão quente nem tão frio. E as de clima quente são intolerantes geralmente ao frio, né, e porém algumas toleram temperaturas um pouco mais amenas, tá? Bom, vamos ver um pouco do ciclo, tá? Ciclo anual. Então, exemplo, a batata, Solanum tuberosum, tá? Então, ela tem a emergência dela, crescimento vegetativo, enchimento de tubérculos e a senescência e maturação desses tubérculos, e aí, ou seja, no ponto de colheita, tá? Então, ela é uma espécie de ciclo anual. Ela fecha o seu ano ali, ela consegue fechar o seu ciclo em até um ano. As bienais, por exemplo, a cenoura, né? Então, primeiro ano, ela vai ter que... Você tem indução floral em baixas temperaturas, né, de 2 a 5 graus, né, por 6 a 8 semanas. Então, tendo essa temperatura aqui, ela consegue induzir o florescimento e produzir semente, ter a sua parte de reprodução. Tá? Então, ela vai ter um ciclo vegetativo no primeiro ano, que é da semente à produção da raiz. Tá? Sob baixa temperatura, ela vai induzir o florescimento, e aí no segundo ano ela floresce e solta sementes, fechando o seu ciclo reprodutivo. Tá? Então, por isso que a gente fala que é uma variedade bienal, apesar da gente não utilizar isso aqui, né, esse segundo ano. Então, a gente colhe no primeiro ano, a não ser que eu for produtor de semente de cenoura. Aí, beleza, você tem os dois ciclos. Então, exemplo de culturas bienais: alho, cebola, beterraba, brassicas, né, repolho, couve-flor, brócolis, etc. Cenoura, morango são exemplos aí de hortaliças bienais. E aqui a gente tem um centro de origem, né? Então, aqui, ó, na China, né? Então, a selga aqui, né? Na Índia e Índio-Malaio aqui, né? Então, berinjela, né? Pepino. No Oriente Próximo aqui, o 4, tá?
Então, a chicória, né? Também aqui o inhame, alface, aipo, rabanete e por aí vai, tá? No 5 aqui, a gente tem o Mediterrâneo, né? O repolho, a cenoura, o nabo, tá? No 6 aqui, África Oriental, né? Então, quiabo aqui também, né? Por exemplo. Ah, na Mesoamérica, tá? Então, as pimentas, né? Tomate. Na América do Sul, tá? Então, abóbora de pescoço, pimentão, batata doce, abóbora, né? Na América do Sul aqui, no Chile e Brasil-Paraguai aqui, né? Então, batata, feijão de corda, feijão lima e por aí vai, tá? Então, um pouquinho aí da distribuição da origem dessas espécies que a gente consome. Então, a apresentação ao consumidor, elas podem ser apresentadas como frescas ou congeladas, tá? Então, grupo 1, mais suscetíveis aí a questão de consumo, né? Então, aspargo, pepino, berinjela, alface, quiabo, pimentão, batata doce, abóbora e tomate, tá? No grupo 2, moderadamente suscetível, brócolis, repolho verde, cenoura, couve-flor, aipo, cebola, salsa, ervilha, rabanete e espinafre. E as menos suscetíveis, né? Beterraba, repolho maduro e nabo, tá? Isso suscetíveis à questão de congelamento. Conservas, tá? A gente pode ter apresentação em forma de conserva. E aqui a gente tem um pouco do fluxograma, né, do trabalho. Então a gente tem a recepção, seleção, pré-lavagem, retirada da casca e pele, o corte, o branqueamento ou pré-cozimento, né? Arrumação na embalagem, adição de líquido de cobertura, exaustão e fechamento, tratamento térmico, resfriamento, rotulagem, encaixotamento, armazenamento e o transporte, tá? Então, o branqueamento ele é uma operação que mantém a cor das hortaliças pela inativação de enzimas, que são as maiores responsáveis pelo escurecimento dessas hortaliças, tá? O pré-cozimento consiste em colocar as hortaliças em água fervente, onde são mantidas pelo tempo necessário para ficarem levemente macias, tá? E o líquido de coberturas vegetais aí geralmente é constituído de salmoura acidificada, que é vertida ainda quente sobre as hortaliças previamente arrumadas nas embalagens, ok? E aí a gente tem o tratamento térmico das hortaliças, né, que é essa fervura, tá? E com posterior esfriamento. Elas podem ser apresentadas de maneira desidratada, né? Então, no portfólio de empresas, de produtos de empresa, é possível encontrar aqui, ó, abóbora desidratada em pó, abóbora em flocos, alho desidratado em pó, alho desidratado granulado, alho em floco, alho granulado, batata desidratada em cubo, beterraba e por aí vai, né? Ó, cenoura, espinafre, cebola, repolho, mandioquinha, maçã, tomate, por aí vai, tá? Então a gente encontra muita coisa desidratada. A gente pode encontrar também elas minimamente processadas, já vendidas em embalagens para consumo direto, onde basta chegar em casa e muitas vezes temperar e fazer o consumo, tá? Dar uma lavada e consumir. Facilita muito a vida, principalmente em cidades onde o tempo da dona de casa para preparo dos vegetais é menor, né? Então, você já pega tudo meio que previamente processado ali, você já consegue ter uma agilidade no preparo desses produtos. Temos as processadas, né? Então, molho tomate, sorvete, né? A páprica, o picolé, por aí vai, tá? Partes comestíveis, tá? Então, as raízes, tá? Então, a gente tem as mandiocas, batata doce, cenoura, rabanete, e todas as raízes aí que consumimos no dia a dia. Os tubérculos, né? As batatas e o inhame. Os rizomas, né? No caso do açafrão e do gengibre. As folhas, né? No caso aí dos repolhos, alface, chicória, né? Rúcula. Então, tudo que é folha, né? É essa apresentação. Geralmente consumo in natura. Os frutos, né? Então, tomates, abóboras, pepino, pimentão, chuchu, melancia, melão, maxixe, né? Partes comestíveis, flores e inflorescências, né? Brócolis romanesco, couve-flor, brócolis, couve de Bruxelas.
Os bulbos, né, alho e cebola. Os talos e hastes, aspargo, aipo, salsão, né? As vagens e sementes, né, aí as verdadeiras leguminosas, né, os legumes. Então, vagens e sementes. Os condimentos, então salsinha e cebolinha, cominho, alecrim, louro, orégano, tomilho, né, o que dá o tchan na culinária, né, o que dá o sabor para as carnes, para os molhos, né. Pessoal, então agradecer aí, obrigado, por hoje a gente fica aqui, tá? Um abraço a todos e se cuidem.